Tutti Frutti Havaiano no ar. Hoje eu vendi 50% do Tutti Frutti Havaiano. Fechei negócio com um cara que vocês já viram. Acho que foi semana passada ou semana retrasada. E a gente deixou implícito, mas hoje está aqui firmado o acordo. Ele vai estar sempre aqui contando um pouquinho da história do Brasil, de Pernambuco, curiosidade, mitos. Tem muitas coisas para a gente conversar ainda. Hoje mesmo a gente já fechou uma coisa boa que a gente não vai anunciar agora não, mas já já vocês vão ficar sabendo o que é. Falar com meu amigo Rafael aqui. Boa noite, negão. Boa noite, boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo. E de novo, esse 50% já pedi financiamento na Caixa, porque é caro, viu? Pensa uma ação cara. Hoje o tema é um tema fixo, né? E possivelmente vamos ter vários aí. E esse é de muito interesse meu e eu acredito que da maioria do povo pernambucano, né? É o período holandês. Isso. É isso, professor? Isso. Tava aqui na dúvida, era invasão holandesa, mas a invasão foi um momento, o período é melhor que passa por tudo isso, né? Isso. E só antes de começar, né, esse podcast é interessante, inclusive, para uma turma minha, viu? De ensino médio, lá do Colégio Ângulo de São Lourenço, primeiro ano. Semana que vem vai fazer prova sobre invasão holandesa. Então, quando é a prova? Quando é a prova? Segunda-feira da semana que vem. Então, já avisei hoje, eu digo, vai ter uma gravação do podcast, vou mandar o link para vocês estudarem para a prova. É a revisão. Já para fazer o engajamento. Né? Tem que ter. Então, muito se liga aí, pessoal. Viu? E, de fato, né, quando a gente fala da invasão holandesa, né, do período holandês, como também é chamado, surgem muitas dúvidas, às vezes, muitas interrogações pelo contexto em si. Porque hoje, quando você olha para Recife e para Olinda, principalmente, né, como você, quando olha para São Lourenço da Mata, né, você, de uma forma ou de outra, você tem uma ligação, você observa uma ligação direta ou indireta com esse período. Né? E detalhe, Pernambuco era a menina dos olhos, né, de Portugal na época, né? Portugal, só para a gente lembrar, Portugal era a metrópole do Brasil na época, né? O Brasil era uma colônia e era uma das colônias mais lucrativas que Portugal tinha. E o principal produto que era produzido aqui, né, por conta do solo extremamente fértil e das outras condições, era a cana-de-açúcar. Então nós éramos uns grandes produtores de cana-de-açúcar, né, e para a produção de um açúcar diferenciado. Porque quando a gente fala de açúcar, né, hoje você vai no supermercado, você compra um pacote de açúcar por um valor ínfimo. Né? Não tão ínfimo hoje, mas é barato, relativamente barato. Porém, no período colonial, o açúcar era um produto de luxo. O açúcar da cana-de-açúcar era um produto de luxo. Então, assim, para você ter uma ideia, era usado para pagar dote de casamento, que era uma prática comum entre as famílias na época, né? Somente a família da noiva, eles pagavam dote para a família do noivo, né? Ou para o noivo. E aí, o açúcar era usado como forma de pagamento. Né? Aí do escravo, na época, que tocasse no açúcar para consumir um pedacinho. Não existia essa possibilidade, era castigo na certa. Então veja o grau, né, o quão caro era açúcar naquele período e como era um produto extremamente vendido, né, e muito cobiçado como uma especiaria na Europa. Né? Então, assim, quando a gente fala de Brasil holandês, a gente fala de uma situação em que estava associada ao comércio de açúcar, né, o açúcar nosso, o açúcar brasileiro, e uma treta, né, uma confusãozinha que vai rolar entre Portugal, não especificamente Portugal, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso também, mas entre Portugal e Holanda. Né, porque havia um contrato. Né, durante muitos anos, por exemplo, a Holanda ela deixa de consumir açúcar de outras colônias para fechar um contrato de exclusividade com Portugal. Diz, olha, eu vou consumir, o açúcar de vocês é muito bom, então eu vou comprar o açúcar só de vocês. É tanto que, em algumas situações, os navios holandeses vinham buscar aqui o açúcar. Não precisava levar. E tão lucrativo que era. Aí, por que isso? Quando nós fabricávamos o açúcar aqui, a gente fabrica o açúcar em barra. A rapadura, que a gente conhece, né? E nós não tínhamos, Portugal não tinha, e o Brasil muito menos, por ser uma colônia, não tinha técnica de refino do açúcar e de clareamento do açúcar. Né? E aí a Holanda tinha essa técnica. Aí disse, não, nós vamos, compra, refina e clareia lá e vende um preço ainda 3 vezes maior, se brincar, para os consumidores de fora.
E aí, assim é feito. A Holanda, ela fecha uma espécie de um contrato de exclusividade com Portugal para consumir o nosso açúcar aqui. Só que assim, é aquela história, né? As coisas vão bem, mas tendem às vezes a dar errado, principalmente quando você vai buscar um fornecedor só. Né? Foi o que a Holanda fez, prezando pela qualidade. E aí, o que é que acontece? Nesse meio termo, lá na Europa, o rei de Portugal, da época, que era um cara chamado Dom Sebastião, né? Tem até uma história muito interessante sobre o Dom Sebastião desse período, surgiu uma guerra, e Dom Sebastião tinha o hábito de acompanhar, e ele se prepara e vai junto com as tropas para essa guerra. E ele nunca mais volta. Ele nunca mais volta para Portugal. E detalhe, né, ele não tinha herdeiros diretos, ele não tinha um filho, um príncipe para herdar no lugar dele em caso de morte ou desaparecimento, que foi o caso dele. Provavelmente hoje ele já não está mais vivo, né? Pelo tempo já não está mais vivo. Mas na época ele desapareceu. Alguns soldados voltaram, o pessoal voltou, mas ele não. Criou-se na época, inclusive, uma lenda, né, um mito, né? Olha ele. E aí criou-se um mito, né, um movimento chamado de sebastianismo. As pessoas acreditavam que a qualquer momento, isso quase 100 anos, quase depois, tinham pessoas que acreditavam que ele ia aparecer no horizonte, um cavalo, voltando da guerra. E as pessoas faziam pedidos, ele virou uma figura quase que santificada no processo histórico. Enquanto ele não voltava, alguém precisava assumir o trono. Então houve uma série de... Um tio dele que assume, depois por motivos de saúde ele se afasta. E aí fica um hiato ali, fica um vácuo ali. Quem é que vai assumir? Né? Quem é que estava na árvore genealógica, que se aproximava em termos de parentesco para assumir o trono? E aí o rei da Espanha na época, né, o rei Filipe, ele faz para ele vai olhar a árvore genealógica, né? E ele diz, eu tenho um parentesco assim, sabe aquele primo de terceiro grau que... Né? Ele disse, eu sou parente do Dom Sebastião, então eu estou apto a assumir o trono de Portugal. E vamos lembrar que Portugal e Espanha compartilham da mesma região, né, da chamada Península Ibérica. Né? E aí, vizinho ali, colado, fronteira com fronteira, e ele reclama o direito ao trono, com tropa e tudo. E ele assume o trono de Portugal. Então, a primeira coisa que o rei Filipe faz é, ele anexa, ele une os dois reinos. Ele une Portugal e Espanha e transforma numa coisa só. E aí a gente vai ter, nessa época, essa região acaba sendo chamada de União Ibérica, esse fenômeno, né? E aí é onde começa todo o problema da Holanda com o Brasil. Quando Filipe assume, né, a Espanha tinha alguns problemas com a Holanda por conta de territórios, enfim. E aí o rei Filipe sabia da exclusividade do contrato de comércio da Holanda com o açúcar brasileiro. O que é que Filipe faz? Ele bloqueia. Se a partir de hoje vocês não consomem mais açúcar do Brasil. Tá lá. Imagine a quebrada das pernas da galera da Holanda, porque você, não, peraí, pô, faço não. A economia. Entendeu? Se a gente só compra vocês, e aí? Só compra o Brasil, faço não. E tentaram articular, o rei da União Ibérica recusa, ele proíbe, pra você ter uma ideia, ele proíbe embarcações holandesas de atracarem por aqui para buscar esse açúcar. Não venha, não vai dar certo. Não venha, não. E aí, diante dessa situação, né, você tem, por exemplo, em 1821, mais ou menos, né, a Holanda, diante dessa situação de crise, ela cria, ela é como se fosse uma multinacional, uma empresa vinculada à Holanda, que a gente chama de WIC, a sigla. Mas, na verdade, na tradução para o português, é Companhia das Índias Ocidentais. Ocidentais. Tem a oriental também. Mas a que vem para cá é a Companhia das Índias Ocidentais. E para que servia isso? Era uma organização em que eles faziam comércio com colônias, com outras nações. Era como se fosse um entreposto comercial. Né? Eles utilizavam essa empresa, essa companhia, para poder gerenciar esses locais com os comércios. E diante dessa crise, a WIC foi essencial no processo de mediação. Não houve acordo. Não houve acordo. Então a Holanda disse, eu não posso perder, porque eu não tenho de onde comprar açúcar. Eu já fixei um contrato. Né? Então eu preciso buscar esse açúcar. E aí eles começam a forjar um processo
para tentar invadir o litoral brasileiro, para conseguir tomar a força, né, dominar o território à força, para poder ter acesso à produção do açúcar nosso. E aí tem um detalhe interessante. Foram três incursões, né, que a Holanda faz. A primeira incursão da Holanda é na Bahia. Só que assim, é aquela história, isso em 1624, mais ou menos. Só que a Bahia era a capital do Brasil na época, enquanto colônia. Era a sede do governo português aqui, no caso, agora ibérico, né? Aqui, então assim, altamente fortificado, altamente protegido, até porque era a capital, né? E aí eles tentam invadir e levam uma pisa porque, né, tinha embarcações de guerra, tinha toda uma estrutura, né? E essa estrutura eles não conseguiram furar, eles não conseguiram passar. Então o que é que eles fazem? Eles param e fazem, espera aí, vamos fazer diferente, vamos ficar circulando pelo litoral aqui, observando a movimentação, para a gente tentar entrar por um outro lugar, um outro caminho, né? A gente precisa entrar na parte da porção nordeste. E aí eles começam a perderam embarcações, perderam armamento e tal. E aí você vê, né? Eles, nesse processo, eles vão piratear também. Botam corsários na história, né? Aí saqueavam navios, tomavam navios para aumentar a frota, enfim. Quando a gente chega em 1630, aí eles contaram com uma ajudinha, né? Tinha um cara em terra chamado Domingos Fernandes Calabar. Calabar, ele foi o cara... O traidor, era o X9 da parada, né? Que vai facilitar a entrada dos holandeses aqui, em Pernambuco. E aí ele dá todas as coordenadas, ganha muito bem para isso, né? E aí Pernambuco era importante, porque era uma área de escoamento da produção do açúcar, por mar, né? Mas tinha um detalhe aí. Era uma área menos fortificada, então era mais fácil de você invadir. E aí o Calabar passou, só passar a visão para vocês, é assim, tal, faça assim. E eles, os holandeses, conseguem entrar primeiro em Olinda, que era a capital de Pernambuco na época, né? Eles entram em Olinda e, detalhe, ainda havia uma certa concentração. Esse Calabar? Bicho feio da porra. Essa Mona Lisa. Quase, né? Misturaram. O cara errou um pouquinho na base ali da tinta, mas é... E eles conseguem entrar em Olinda, que era a área política principal de Pernambuco. Sim. E outro detalhe, era uma área onde se concentravam os senhores de engenho para tomada de decisões e tal. E aí é onde vem a questão, porque eles entram, né? Inclusive tem uma figura importante nesse processo, né? Que vai tentar, né, com as tropas, que é o Matias de Albuquerque. Ele cuidava da proteção aqui na área de Pernambuco, e ele coloca as tropas para tentar conter o avanço dos holandeses, só que não consegue. Ele tenta resistir, não consegue, acaba fugindo com as tropas, com quem sobrou pelo menos, né? Porque eles não conseguiram conter o avanço holandês em Olinda e posteriormente em Recife, né? Primeiro eles atacam Olinda, quando eles conseguem controlar Olinda, eles vão para Recife. E aí a grande questão aí agora foi o seguinte: quando os senhores de engenho eles observam, né, só invadiram, eles estão atrás do açúcar, né? Então eles vão vir para os engenhos. Aí eles não, mas eles vão chegar aqui, se eles encontrarem tudo funcionando bonitinho, direitinho, aí eles vão adorar, porque eles vão só pegar, vão explorar, vão pegar o açúcar e vão mandar embora. E vão levar. Então qual foi a ideia que eles tiveram? Eles pegam e eles tocam fogo nos canaviais, desmantelam parte da unidade de produção dos engenhos. Quando eles chegarem aqui, que olhar, os prejuízos vai dar tudo destruído. Vamos embora. O negócio não está funcionando, para vai produzir açúcar, a gente precisa. O que eles não esperavam, né, o que os senhores de engenho de Olinda não esperavam, de jeito nenhum, é quem eles mandaram para administrar Pernambuco, né? Só lembrando que depois da invasão a Pernambuco, eles seguem para o Maranhão e também dominam a região do Maranhão. Então eles tinham aqui Pernambuco e Maranhão, os dois territórios, né? Isso alguns anos depois, fazendo esse intermédio da questão da produção de açúcar e tal, e fornecimento.
A WIC, né, a Companhia das Índias Ocidentais, eles mandam para cá um cara muito conhecido na história, muito conhecido, que é o Maurício de Nassau, o Conde Maurício de Nassau. Ele era um funcionário da companhia. Então, pessoal, você vai para lá e você vai administrar para a gente a região lá. Quando ele chega aqui, ele se depara com esse problema, né? Os senhores de engenho, né, embaçando o negócio, ó, não, tá tudo destruído, tá tudo queimado, não vai. E eles achavam que os holandeses iam desistir da ideia. E iam embora. Mas foi exatamente o contrário. Nassau chega e diz, ó, não, calma. Né? Senta com os senhores de engenho e faz, olha, a gente quer o açúcar de vocês só. Todo mundo ganha com isso. Né? A gente não está aqui para matar ninguém, para destruir ninguém. A gente precisou forçar a barra porque o rei da União Ibérica não permitiu. Né? Cortou o contrato de utilização de compra do açúcar. Mas nós queremos o açúcar de vocês, que é muito bom. A gente quer investir. Né? E aí o Maurício de Nassau vai buscar recursos, né, com a WIC, com a Companhia das Índias Ocidentais. E ele faz o seguinte esquema. Ele chega para os senhores de engenho e faz, a gente vai fazer um empréstimo, a gente vai investir nos engenhos, para reconstruir os engenhos, para reconstruir as plantações e tal. E nós vamos emprestar o dinheiro. E vocês vão pagando devagarzinho. O importante é que vocês produzam açúcar. Só isso. Tá bom, né? Já que tá assim. Mas assim, ainda existia uma desconfiança muito grande. Os senhores de engenho meio com o pé atrás, né? A maioria portugueses e tal. Ou ainda você não podia dizer que tinham descendentes de brasileiros. Na sua grande maioria, eram senhores de engenho de origem portuguesa. E aí, enquanto a Holanda aqui vai abafando os focos de resistência portuguesa, ou melhor, ibérica, né? Espanhola e portuguesa, o Maurício de Nassau, ele vai tratar de ir consertando, né, as coisas. A primeira medida que o Nassau toma, ele olha para Recife e vê Recife com um potencial portuário e tal, mas Recife era um desmantelo só. Recife não tinha, né, cara de um local desenvolvido. Por exemplo, Recife não tinha nenhum título de vila. Né? Quando é que tinha um título de vila? Quando a freguesia, né, vamos chamar de, nos termos de hoje, a cidade, né, ela tinha uma Câmara de Vereadores, vamos assim dizer, uma Câmara política para as decisões políticas, e parte da economia era resolvida lá. Olinda tinha o título de vila. Né? Recife não tinha. Porque Recife era a parte comercial. Era comércio e porto. Só. Olinda não. Olinda respirava política. Era totalmente diferente. A Nova Europa que chamava era Olinda ou Recife? Ou Recife e Olinda? Eles desfilavam com as melhores roupas, não era? Tinha isso. Olinda tinha muito isso. Depois Recife começa também a ter esses roupantes de respirar ares europeus. Né? Por exemplo, chamavam aqui de Nova Holanda, Pernambuco. Né? E aí Nassau, ele é um cara. Nassau é um cara que na história eu digo que assim, ele é um visionário. Para a época dele, né, para aquele momento ali, ele é um visionário. Porque ele olha para Recife e faz, primeira coisa, eu vou transferir a capital de Olinda para Recife. E ele enxerga em Recife um potencial que talvez os outros administradores portugueses não enxergavam. Então o que é que ele faz? Ele pega, né, e ele começa a fazer dar uma repaginada, um upgrade assim no Recife. Então a questão arquitetônica, a parte de urbanização, né, aos moldes daquela época, o cara ele traz uma comitiva da Europa de pintores, arquitetos. Por exemplo, você tem dois pintores de peso que vieram da Holanda para cá, o Eekhout, que ele pinta, por exemplo, eu não sei se esse é um dos quadros, porque tem um outro pintor que é o Franz Post, também, é mais conhecido, né, que é o mais conhecido, e eles pintam não só mapas, mas eles pintam as paisagens de Olinda, Recife, Itamaracá, né? Então eles têm muitos quadros, muitas peças, tapeçaria, né, tapetes enormes com a fauna, a flora e tal, e eles vão expressar isso.
Inclusive, né, para quem interessar e não conhece ainda, aqui em Recife, na Várzea, no Instituto Ricardo Brenan, nós temos, posso até estar enganado, mas eu acho que eu não estou, o segundo maior acervo do mundo de obras originais do Franz Post. Fica aqui pertinho, nos castelos do Instituto Ricardo Brenan. Não só isso, né? Lá eles têm uma série de achados arqueológicos, cachimbos, louças, que foram encontrados em escavações arqueológicas aqui nessa área do Recife, de Olinda, né? De Itamaracá também. Então, assim, você tem um acervo bem interessante para vocês entenderem o que é o Brasil holandês numa percepção, numa perspectiva de arte. Então, bem pertinho aqui. É só vai lá, faz uma visita. Tem outras coisas legais para visitar também. Uma coleção de armas do Ricardo Brenan, que é fantástica. E aí, o Nassau começa a fazer uma remodelagem, né, no Recife. E uma das coisas que inquietava Nassau, inclusive Recife chega a mudar o nome para Cidade Maurícia, em homenagem a ele, né, o Nassau. E uma das coisas que aperreava no Maurício de Nassau é porque Recife são ilhas, né, uma composição de ilhas. E para você atravessava a nado ou o Capibaribe, ou você atravessava de barco, ou você esperava a maré secar mesmo ali 0,10, 0,0 na tábua de maré para você passar na lama do mangue. Senão você não conseguia passar de uma ilha para outra. E aí ele diz, não, a gente vai inovar. Vamos fazer pontes para poder ligar. Olha aí. Acho que era assim, né? Que o pessoal tinha que atravessar e esperar. Vai. Esperava secar, formar esses bolsões de areia aqui, tá vendo? Uhum. Para ir atravessando. E aí, na Salfa, a gente vai construir uma ponte. Né? Hoje, por exemplo, é onde fica a ponte Maurício de Nassau. Né? Foi a primeira, foi? Foi a primeira. Não é, claro que não é aquela, né, que está hoje lá. A primeira já não tem nem como. Mas assim, onde era, hoje tem a ponte que leva o nome do conde, né, pela iniciativa da construção das pontes. E aí o Nassau, ele é um visionário. Né? Quando ele anuncia a promessa de construção da primeira ponte, a população de Recife começa a debochar dele. Virou um canteiro de obras, assim, Recife. Né? E aí a turma disse, uma ponte, e demorando para ser construída e tal, ele arrecadando dinheiro para... E a turma, olha, no dia que essa ponte ficar pronta, um boi vai voar aqui. Aí Nassau fez, pois bem, no dia da inauguração da ponte eu vou fazer um boi voar. E aí a turma, obviamente, é aí que a turma debochou mesmo, mas esse bicho é louco, ele vai botar um boi, vai fazer um boi voar. Não vai. E ele disse, eu vou, no dia da inauguração, eu vou fazer um boi voar. Só que tem um detalhe que chama a atenção. Para você passar de um lado para o outro da ponte, não era simplesmente você atravessar como a gente faz hoje. Né? Você tem que pagar um pedágio para isso. Você pagava para atravessar a ponte. E aí ele disse, não, termina a ponte, agora vamos inaugurar a ponte à noite. Se vamos fazer, eu prometi, eu vou fazer um boi vai voar. E a turma, né, desacreditando, aqui vai fazer boi voar, vai, mas conversa. E aí o Nassau, ele tem uma jogada de mestre, assim. Existia uma propriedade próxima, criação de gado. E dizem alguns historiadores que Nassau teria procurado o proprietário. E tinham 2 bois idênticos. Idênticos. E o que é que ele faz? Ele compra um e meio que aluga o outro. O que ele compra, ele manda abater. Tira as vísceras, tira a carne e tal, deixa só a estrutura, só a maquete, só a... E aí preenche com palha, com feno, para dar um volume pro bichinho, para ele não ficar muito magro. Costura e tal. E aí ele coloca um cabo de aço de uma ponta a outra da ponte. Que prende esse boi. Que prende esse boi. Detalhe. Porque não sei se aqui, acho que por aqui, nessa parte mais embaixo aqui, né, tem algumas partes que você pode enxergar a questão da vegetação. A área de mangue ali, você tem uma vegetação, né? E aí ele pega, o outro boi ele aluga. Diz, ó, é o seguinte, tu vai ficar no outro extremo onde o boi vai aterrissar. Com o boi vivo. Né? Escondido, pelo amor de Deus. Não, é porque senão você vai ver. Aí, organiza. Aí ele cobrou o ingresso, o pedágio era o ingresso para o povo ficar em cima da ponte para ver o boi voar. E criou-se toda uma expectativa, um boato. A turma já viu que ele conseguia fazer coisas improváveis, né? Como a ponte, por exemplo. Lotou. Alguns historiadores até falam que o dinheiro arrecadado deu para custear o dinheiro gasto em média para a construção da ponte.
Caramba! Então, assim, a galera lotou, casa cheia. E aí eles falam, como eu prometi, tá aí, o boi vai voar. E de repente o boi aparece, suspenso, no cabo, passando de uma ponta a outra Tem relatos de gente que se desesperou, gente desmaiou, gente, né? Porque isso é um boi, pô. Não qualquer bicho, é um boi voando. Né? Então não é tão simples assim. Uhum. E aí ele aterriza do outro lado da ponta. Aí os mais incrédulos, né? Disse, ó, né? Pronto, é uma representação aí. E aí ele, pessoal diz, não, eu quero ver o boi. Isso não tem problema. E aí o pessoal tira o boi falso da jogada, e ele traz o boi. Aí o cara vem com o boi vivo. Na corda, o pessoal, oh, não, o cara fez um boi voar. E assim. Que bicho astuto, né? Então, veja, são detalhes, mas que isso foi criando aumentando a credibilidade. E acho que o popularismo dele, né? Exatamente. E assim, situações como, por exemplo, ele faz um trabalho urbanístico no Recife, né? Com casas, com sobrados, né? O observatório, não. Primeiro foi ele que fez, não foi? A torre, aquela parte ali, do Recife antigo ali, né? A Rua do Bom Jesus, que recebeu alguns outros nomes, como Rua do Bode, Rua dos Judeus, né? Por conta da sinagoga também, que a gente é a primeira sinagoga das Américas, né? Judaica e tal, que foi uma iniciativa do próprio Maurício Nassau. Enquanto o Brasil era colônia de Portugal, né, e da Espanha, como a religião que predominava era a Igreja Católica, então havia um processo de intolerância religiosa. Não poderia ser cultuado nenhum outro tipo de religião que não fosse a católica, apostólica romana. Então, quem professasse de uma outra religião, o Tribunal da Santa Inquisição pegava e só Jesus na misericórdia. Né? Então, com o Nassau aqui, isso muda. Ele permite, ele abre espaço para a questão da tolerância religiosa, e aí a religião judaica se firma aqui durante um tempo. Né? Claro que depois, com a expulsão dos holandeses, a Igreja Católica volta a perseguir, né? E aí vão surgir o que a gente chama dos cristãos novos, que são os judeus que são obrigados a se converter, né? São obrigados a se converter à Igreja Católica, mesmo mesmo professando a religião judaica às escondidas. Né? E aí, isso inclusive envolve até alguns nomes na história conhecidos, como Brancadias, por exemplo, que inclusive daqui a pouco vai lançar, né, o Recife Mal Assombrado 2. Tem ela também. O filme Recife Mal Assombrado 2 é A Maldição de Brancadias. A Maldição de Brancadias. Que é a história do tesouro que Brancadias guardou, né, escondeu. Antes de morrer, né? Jogou no rio. Isso. E Brancadias era uma mulher à frente do seu tempo. Ela era uma judia portuguesa, foi perseguida pela Inquisição, que, né, passou maus bocados, fundou a primeira escola laica, né, para mulheres. Ela morou aqui em Camaragibe, nesse casarão aí, né? Assim, tem versões e versões, né? Uhum. Por exemplo, tem versões que se misturam com a lenda de Brancadias, né, também. E aí, o que falam é que ela passou parte de um tempo aqui nas terras, né, e havia uma conexão muito forte com Olinda. Era aqui Olinda, Recife, assim. O pessoal, né, eles tinham uma conexão. Por exemplo, os encontros dos cristãos novos para professar o judaísmo escondidos eram sinalizados com a galera que fazia a iluminação pública da época, que eram os lampiões, a turma acendia um a um, tinha uma galera da companhia de iluminação urbana, e aí quando eles queriam avisar que ia ter reunião, eles amarravam um lenço vermelho na perna ou no braço, tal, combinavam, e eles passavam pela rua acendendo e os caras ficavam de olho. Aí quando via isso aí, tá o lenço. Daqui a 7 dias vai ter reunião em tal lugar, eles iam, se encontravam escondidos, né? Então tem uma relação muito forte, né? Da Brancadias, da própria organização, né? Brancadias é um pouco anterior, né, à questão holandesa, mas ela foi uma resistência que inspirou, né, depois a própria situação do Maurício Nassau em si. E aí vamos lá. De 25 embarcações que invadiram Pernambuco, né, holandesas, para tomar Recife e Olinda, até essa construção, né, desse novo Recife, né, e de Olinda também, os senhores de engenho super satisfeitos, porque Nassau ele era um cara que ele emprestou o dinheiro, né, a Holanda ele fomentou o empréstimo, mas ele não cobrava de forma assídua o pagamento dessa dívida aos senhores de engenho. Então, tipo,
Tinha época que o senhor de engenho pagava, tinha época que não pagava. Mas ele também, não, depois você paga. Acho que isso não é meu mesmo, porque né? depois ele foi acochado, né? Vai pra Holanda, mas, né? E assim, era aquela coisa, ele estava querendo ganhar de fato a confiança. Tem alguns historiadores desse período, especialistas desse período, que falam que até hoje não há nenhuma comprovação documental sobre isso, né? Então se sabe, não. Mas existem algumas correntes que defendem que Nassau ele tinha outros planos. Né? Acredita-se, por exemplo, ele tinha planos de dar um golpe na Holanda, né? E emancipar a região, esse pedaço da região Nordeste, e ele se transformar no líder, no monarca. Por isso que ele tinha essa relação tão, né? Sim. Tão assim amigável com os caras e tinha, né? Para tudo se dava um jeito. E aí ele fazendo isso começam a surgir algumas tensões. A Holanda começa, né? A cobrar. Só cadê o dinheiro? Né? Como é que tá essa situação? E aí por conta desses desentendimentos ocorre o que muita gente não esperava que fosse acontecer. Né? Eles mandam Nassau retornar para a Europa. Sabe aquela coisa? Eu acho que eles estavam assustados. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Eles assim, não, vamos traz esse cara de volta. Antes que ele faça uma besteira, antes que ele, né? Ele apronte alguma coisa. Uhum. E aí tem alguns detalhes interessantes. Eu até trouxe algumas anotações aqui para poder a gente não perder a... por exemplo, por volta mais ou menos de 1640, mais ou menos, Portugal ele consegue se separar da Espanha. Por conta daquela questão da União Ibérica, Portugal consegue se desvencilhar da Espanha. Qual era o plano inicial agora? Portugal retomar o controle do território. Né? Já que não tem mais a Espanha na jogada, eles queriam agora reaver esse território, que era um território extremamente... A Espanha meio que deixou de mão, não insistiu em tomar. Não, porque assim, eram outros momentos, a Espanha estava passando por transição de reinado. Já acho que né? E aí Portugal faz, não, surge alguém para tomar a frente do trono de Portugal desvinculado da Espanha. Então, assim, eles começam a lutar pela sua separação da Espanha e eles conseguem. E aí, qual é o próximo passo? Vamos retomar o restante do território que foi tomado pelos holandeses no Nordeste brasileiro, que era a região que melhor produzia cana-de-açúcar. Né? E um detalhe muito importante é que quando houve a União Ibérica, né, Portugal e Espanha se juntam, vamos pela lógica. O que dividia o território da América do Sul, do mundo, né, uma linha imaginária, foi criada por conta de um famoso tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, que dividia pedaço do território do mundo para Portugal e um outro pedaço para a Espanha. Se eu junto os dois reinos e formo um reino só, para que Tratado de Tordesilhas? Então a linha imaginária ela some. O tratado reincide. Quando Portugal ele se separa da Espanha, esqueceram de reativar o tratado. Entendeu? Então, Portugal vai se aproveitar disso depois para ir para o centro do mapa, para adentrar mais. E aí vai achar Minas Gerais, porque é o período do ciclo do ouro, mais para frente, né? Com a crise do açúcar. Então, assim, eles vão começar o movimento que a gente manda, as bandeiras, né? As entradas, os bandeirantes. Aí, muita história boa, né? Da parte dos bandeirantes, desbravando tudo. Pois é. E que, assim, boa por um lado, né? Porque tinha... Mas pelo outro é tensa. A quantidade de nativos que morreram, que foram escravizados, que morreram nas mãos desses bandeirantes. Tem um cara, tem um bandeirante, Domingos Jorge Velho. Ele é conhecido na história, principalmente em São Paulo. Ele foi um dos bandeirantes que... Ele era considerado o terror na época, né? Ele chegava, pra você ter uma ideia, existem relatos de que ele chegou em uma tribo, né? Uma comunidade, né? Indígena. E tinha um grupo de jesuítas lá fazendo um trabalho de catequização. E o pessoal já estava meio que acostumado com jesuítas e tal, já arriscava algumas palavras em português, já tinha uma questão da... Ou seja, eles estavam sendo orientados. E aí o Domingos Jorge Velho, quando ele chega, disse, vamos capturar todo mundo, eu vou mandar como mão de obra escrava. Tava rolando uma carênciazinha de mão de obra vinda de África, né? E aí os jesuítas, não, vai não.
gente teve um trabalho para catequizar, para se aproximar, para ganhar a confiança dos caras, e vocês vão querer. E aí o Domingos Jorge Velho, vocês não vão. Tá bom. Tira a roupa dos padres jesuítas, coloca vestes, adereços dos indígenas, tá? E eles vão ser levados para serem vendidos como escravos também. Eles não se sentem irmãos dos indígenas. Caramba. E eles foram para os mercados de escravos. E só se safaram porque quando chegavam lá, tu ia comprar, só achava estranho, né, a cor da pele. Você é indígena, assim, sou jesuíta. O Domingos Jorge Velho me escravizou, me colocou como à venda como se fosse escravo indígena. Então ele era nesse nível de ruindade. O cara era louco. E assim, foi um dos bandeirantes que ficou marcado, né? Mas aí, voltando para essa questão do Brasil holandês, né, como também é chamado, período, Portugal começa a embarcar num processo de luta, de resistência e tal, a pegar pesado, para tentar reaver o território. Nesse inteirinho, Nassau é chamado de volta para a Europa e é mandado um outro interventor para cá. Esse outro interventor, ele não tinha a mesma paciência, ele não tinha o mesmo, né, a mesma morosidade que o Nassau tinha. Ele chega aqui, vamos cobrar pelo pé a dívida, né, e quem não cumprir o pagamento da dívida, a gente vai invadir os engenhos, vai despejar, vai fazer acontecer. Então imagine que muda completamente o tratamento, né, e Portugal, quando ele reassume o controle, né, ele chega a assinar um amistício com a Holanda, né, nos primeiros anos de Portugal retomar, para continuar o comércio do açúcar. Não, já não era antes assim? Vamos. Né? Só que aí coincide com a invasão do Maranhão. E aí quando eles olham, faz, eita, eles já avançaram mais no território. A gente não pode manter o amistício. A gente vai precisar retomar, precisa expulsar os holandeses. Porque senão vai dar ruim pra gente. Eles vão começar a ganhar espaço. Vão garimpar espaço. E aí começa um movimento que a gente chama de insurreição pernambucana. Né? Que é o movimento que você vai contar, por exemplo, com negros, indígenas e brancos lutando juntos para reaver o território e o controle de Pernambuco. É aí que se forma o exército, é? Começam a ter as primeiras formações militares a partir desse período. Que é, assim, a história de Pernambuco, né? Eu costumo dizer que Pernambuco ele tem uma história muito rica, porque é uma das poucas regiões do Brasil, tanto no período colonial como no período da monarquia, na república, que vai ter, nos menores problemas, é um dos primeiros a se rebelar. Né? Pernambuco tem uma história de lutas assim fantástica. Né? A história do meu país, Pernambuco, surge por um movimento de resistência de Pernambuco, que se torna um país por 75 dias. Antes da proclamação da República. Antes da proclamação da República. Né? Antes da própria independência do Brasil. Sim, da independência, eu errei. 1822. Antes, né? da independência. A gente está falando aí, no caso, é 1817. Mas antes da independência, ele passou esse período como sendo autônomo, né? Isso, 75 dias, independente, montando um documento constitucional já, de uma república. Né? Só que aí as discordâncias, né, principalmente com relação à questão da mão de obra escrava, uma parte queria o fim da escravidão, outra parte queria manter a escravidão, porque, imagina, você, na cabeça do senhor de engenho daquela época, do fazendeiro da época, eu ia ter que abolir, né, dar liberdade, alforria para todos os meus escravos, quem ia trabalhar? Eu teria que recontratar essa turma pagando para eles. Aí vê que bronca. Aí o cara, eu vou ter prejuízo duplo. Ele não estava preocupado com a situação do negro escravizado, ele estava preocupado com o bolso dele. Simplesmente isso. E aí, o mais interessante é que começam, né, desse período do Brasil holandês ainda, começam os movimentos de resistência, as lutas constantes. Se fala muito da participação de São Lourenço no meio desse processo. São Lourenço, ela foi, depois de Recife e Olinda, acredito que por volta de 1635, por ali, mais ou menos nesse período, a freguesia de São Lourenço, a vila de São Lourenço, né, ela é atacada também pelos holandeses. Por quê?
Você tem Olinda como uma grande área de produção de açúcar. E São Lourenço era tido ali como segunda e terceira região mais produtiva de cana-de-açúcar na época em Pernambuco. Né? Fala-se mais de 30 engenhos em plena operação. Né? Por exemplo, você vem aqui em Camaragibe, você tem ainda algumas estruturas. Você tem a famosa Casa de Maria Amazonas na entrada da cidade e a Casa Grande do Engenho Camaragibe. Tem o Engenho Timbi. O Engenho Timbi, por trás da prefeitura, isso. Que a Casa Grande já está mantida, preservada ainda e tal. Aí você vai passando, você vai indo para São Lourenço. Muitos bairros em São Lourenço têm o nome por conta dos engenhos. Né? Você tem o Engenho Tapacurá, que a Casa Grande ainda está lá preservada, né? E é belíssima. Eu não tive a oportunidade de entrar na casa, mas a gente conseguiu visitar o terreno da Casa Grande com uma aula campo que nós fizemos com o pessoal da faculdade uma vez. Mas pelo vidro você conseguia olhar do terraço, a mobília. Era um cenário de novela de época. Sim. Preservada a sala, a cristaleira, sabe? O lustre. Então coisas assim bem conservadas. Tem até uma coisa que chamou muita atenção do Engenho Tapacurá, que é como se fosse um jardim na frente. Na época quando nós fomos lá. A Casa de Maria Amazonas. Olha lá. Essa é a Casa Grande do Engenho Camaragibe, né? Que é conhecida como a Casa de Maria Amazonas, mais comumente conhecida como a Casa de Maria Amazonas. E aí, quando você chega, o Engenho Tapacurá tem um jardim na frente, que hoje o mato estava alto, a gente foi visitar e tal. Mas tinha uma coisa que chamou muita atenção. Tinha uma divisória no chão do jardim, feito em pedra, que é como se fosse uma cruz grande. E no meio da cruz, no ponto zero dessa cruz, tinha uma abertura no chão, assim, uma cavidade assim, larga. E que se você olhasse com cuidado para dentro, você via pedaços, lascas de madeira. Uma madeira antiga, velha. E aí, suspeita-se que ali poderia ficar o tronco para o açoite dos escravos. Enquanto as pessoas da Casa Grande assistiam, né, o capataz praticar, né, castigar. Né? Então você tem ali Engenho Tapacurá, tem Engenho Muribara, Engenho Santa Rosa. Existe bem no centro ali de São Lourenço, né? Tem um Cine Royal, né, o cinema, tal, você vai seguindo rumo à Câmara de Vereadores. Você tem um Atacadão, né, de São Lourenço. E o Atacadão fica no terreno do Engenho Cangaçá. Aquela rua ali que tem uma entrada bem bonita, né? Isso. Aquilo ali também é no engenho. Isso. Lá dentro a Casa Grande existe. Tá lá preservada, né? Que é da família Corrêa de Araújo. Que é uma das famílias tradicionais. Né? E aí eles a quantidade de terras ali, aquela área que compreendiam, né, o Engenho Cangaçá, e era um engenho de produção de açúcar, potencial de produção de açúcar. Né? Aí você vai para o bairro de Tiúma, em São Lourenço, já é um pouco mais recente, mas obedece uma linhagem de engenhos, né, que no final, mais período contemporâneo, você tem a famosa usina Tiúma, que hoje é do Grupo Votorantim, está fechada lá, as ruínas e tal, mas que durante muito tempo, né, a usina funcionou. E aí assim, São Lourenço foi tomada por volta de 1635, mais ou menos. Os holandeses chegam para assumir. E tem uma curiosidade: o centro de São Lourenço não é o centro de São Lourenço que a gente conhece hoje. O centro de São Lourenço ficava num distrito, que hoje é um dos distritos de São Lourenço, que é Matriz da Luz. Tá pra aí, velho. Por quê? Porque por Matriz da Luz, o pessoal vinha de Vitória, de Santo Antão, Escada, cruzava o rio, chegava em Matriz da Luz. E uma característica legal é que, além dos engenhos, né, das fazendas, você tem muitas casas de farinha. Ainda hoje existem casas de farinha mais simplesinhas, tal, naquela área ali de Matriz da Luz. Além da igreja, né? Existe a história, tem até, isso gera até um debate, assim, para quem é mais assíduo, né, Pronto, aqui essa imagem, uma curiosidade. Aqui a gente tem a barragem, em Tapacurá. Uhum. E aqui no meio, nem sempre está assim exposto, tá? Com o nível da água tá alto, cobre esse prédio aqui. Esse prédio aí funcionava era uma igreja e um seminário para formação de padres na época. E quando anunciaram a construção da barragem, toda essa área foi inundada.
Então eles tiveram que desocupar. Dizem, inclusive, que esse prédio aí foi o que deu origem ao Colégio Dom Agostinho Icas, o Kodai. Sim. Né? A ideia teria partido daí. E aí depois o Kodai foi, né, foi mais pro centro. Tá, lá enfim. em São Lourenço, né? E aí, quando o nível da água está bem baixinho, dá para ver o prédio todo. Mas quando não, o prédio fica todo coberto, né, submerso. E ele faz exatamente a margem dele ali, da barragem. Você tem a reserva ecológica de Tapacurá, que é protegida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Houve uma época, acho que em 2000, né, São Lourenço ganhou o título de capital nacional do pau-brasil. Sim, foi, né? Eu lembro disso. Por quê? Porque aqui a gente tem praticamente uma das maiores sementeiras de pau-brasil do país. Olha aí. Quando tá cheio. E é fantástico, assim, é uma vista de cima do paredão da barragem, você consegue visualizar, assim, é uma coisa extraordinária, extraordinária. Então, toda aquela área ali de São Lourenço, né, é regada de muitas histórias vinculadas, inclusive, a esse período colonial. Por exemplo, a Igreja de Matriz da Luz lá, Nossa Senhora da Luz, o pessoal diz o seguinte, não é considerada, mas deveria ser a igreja mais antiga do Brasil. Existe esse embate. Só que tem um problema. Por que ela não é considerada a mais antiga do Brasil? Por duas razões. A primeira, você tem a igreja de Cosme Damião em Igaraçu. Essa eu ia perguntar, é em Pernambuco de qualquer forma, né? Tem a de São Cosme Damião e Igaraçu, um sítio histórico. E aí o legado vai para ela, né? De ser uma das mais antigas. E aí, na época que a Nossa Senhora da Luz foi construída, ela não foi construída como igreja completa. Ela só tinha estrutura de capela. Alguns anos depois é que ela ganha uma estrutura de igreja. Por isso que ela, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que essa informação de que a igreja de Nossa Senhora da Luz, aqui de São Lourenço, é considerada uma das mais antigas do país, tal e tal e tal, ela sai de um livro, né, que conta um pouco da história de São Lourenço da Mata. Né? Isso eu não dou autor agora. Eu acho que o segundo sobrenome dele é Maranhão. O nome agora, os primeiros nomes dele me fogem agora. E ele bota esse relato lá. Ele diz que a igreja de Nossa Senhora da Luz de São Lourenço é mais antiga. Só que, como ele muitas das documentações que ele teve acesso eram documentações do Arquivo Tramarim de Portugal, da igreja, da Cúria, né? Então, assim, tinham documentos que não especificavam ao certo onde era essa igreja de Nossa Senhora da Luz. E aí existem informações de uma igreja de Nossa Senhora da Luz, mas realmente antiga, uma das primeiras, na região ali, ou para as bandas da Bahia, ou para as bandas de Minas Gerais. E aí a santa era a mesma. Então talvez uma confusão de localização tenha, né? Mas existem pessoas que não, a igreja é de São Lourenço. Né? E ficou até hoje essa história. E uma curiosidade, né? No centro de Matriz da Luz tem a praça, né? Aí de um lado você tem a igreja de Nossa Senhora da Luz, e na frente dela, do outro lado, você tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é uma igreja mais acanhada, mais simples. Por quê? Ele é a que fica, quando a gente vai chegando, não é a que fica de frente, não. Tem uma que ela é azul com branco, então é a de Nossa Senhora da Luz. E quando você vai chegando, passa da praça, tem uma que a gente chega pelas costas dela e tem a outra mais na frente, não é isso? A de frente é a de Nossa Senhora da Luz. Sim. Você chega pelas costas essa. Por que duas igrejas, uma de frente para a outra? Porque na igreja de Nossa Senhora da Luz, os negros não podiam entrar. Não podiam entrar, né? Inclusive, há uma cultura da igreja na época, que se você observar, ela é uma cultura que vem desde a Idade Média, que a estrutura de organização da igreja era uma pirâmide social. Quem ia ficando na frente... Né? Por exemplo, o sacerdote não podia dar as costas para o altar. Ele não podia dar as costas para Deus. Então, na época, os padres rezavam, celebravam as missas de costas para os fiéis e de frente para o altar, como sinal de respeito. Então, quem estava no topo da pirâmide ali era Deus. Em segundo, o membro da igreja. Né? E aí, os primeiros bancos da igreja juntinho ali do altar, os católicos mais fervorosos e que contribuíam mais
com a igreja, os benfeitores. E aí, conforme ia se aproximando da porta de entrada e de saída da igreja, a classe social ia diminuindo, né? E o escravo nem entrava. Nem entrava. Então, aí depois de um tempo, até com o próprio processo, né, de catequização desses africanos escravizados, você vai ter uma construção de uma igreja mais acanhada, mais simples do outro lado, para que eles pudessem professar a religião deles. Que coisa. Né? E aí, com relação a essa questão da invasão holandesa, né, ou melhor, agora nesse momento da expulsão holandesa, né, nós vamos ter parte do processo de expulsão dos holandeses foi possível ser visualizada por Matriz da Luz. Né? Inclusive, até hoje é uma interrogação, ainda precisa de mais comprovações. Mas existe, por exemplo, o canhão da Praça Carlos Wilson, que fica ali no centro de São Lourenço, que é a famosa Praça do Canhão. Né? Alguns dizem que aquele canhão, na verdade eram dois, um desapareceu e esse ficou, teria sido talvez um dos canhões utilizados no processo de expulsão. Né? Coitado, já foi pintado, já foi tirado de lugar várias vezes. Né? Enfim, entra a gestão, sai a gestão. Olha lá. Né? Guerreirão. Esse está resistindo, viu? E assim, é um artefato, né, que carece ainda de algumas comprovações, mas há muitos indícios fortes de que ele fez parte do processo de expulsão dos holandeses. Né? Então é um instrumento histórico, assim, praça pública e tal, que deveria ser melhor cuidado, melhor preservado, mas, né, de verdade, pode parecer exagero isso que eu vou dizer, mas eu não sei como não levar esse canhão ainda. De chegar e... Só na maldade, né? Não, tipo, não tem valor, mas vou arrancar. E de repente pode ser até que tenha. Tem algum valor. Entendeu? A turma diz, olha, esse canhão aqui foi usado, comprovou, foi usado. Imagine isso, acaba vender isso no mercado paralelo. Sim. Porque se ele for vender realmente de forma legal, não consegue. Tem gente que quer ter, né? Um artefato desse em casa. Pois é. Né? Tem colecionadores que infelizmente conseguem de forma, né, ilegal, né? Mas consegue. Rapaz, eu tô aqui pensando que de Matriz da Luz dava pra ver o processo É porque quando você vai descendo nas terras de Matriz da Luz, você vai bater em algumas divisas próximas ali de Vitória, Sim. Escada, aquela área ali, né? Até por isso que lá tá um pouco perigoso ultimamente, porque se serve de rota de fuga para criminosos. O que corta uma região para outra é o rio. Então você teria que, né? Mas, em tese, durante um bom tempo, o pessoal conseguia chegar por lá. Né? Se você tem uma ideia, o território de São Lourenço, durante o período colonial, chegava próximo de Igaraçu, em termos de divisa. Imagina o tamanho do território de São Lourenço. Tá falando na época que Camaragibe era São Lourenço, não era? Camaragibe é São Lourenço. Camaragibe tem o quê? 41, 2 anos de emancipação por aí. Né? Então, assim, Camaragibe é novinha. Como cidade emancipada, ela é nova. Né? Como distrito, não. Mas como cidade emancipada, faz pouco tempo. Você tem pouco mais de 4 décadas só. E São Lourenço acaba se tornando muito mais antiga. Sim. E tem todo um contexto histórico para isso. Né? Inclusive fomentando lendas. Né? Por exemplo, a história do túnel que saía da igreja. Do alto, tem histórias de um túnel que saía por trás do altar, do alto da igreja ali, onde fica perto da prefeitura. Aquela igreja lá. Ia dar lá no rio. Tem essa lenda? Tem uma história assim. E tem outro túnel que chega, dá no casarão, no parque do batalhão, no 20º batalhão. Sim. Que interligava, que o pessoal usava para rota de fuga. Para botar, dizem até para enterrar corpos de escravos e tal. Então, assim, tem uma série de... muita história. Até hoje nunca se conseguiu provar, né? Ninguém nunca... Ou porque taparam, se existiu, ou porque, né? Mas existe uma série de situações que uma vai alimentando outra, né? Uma história vai alimentando outra. E aí, com relação à questão dos holandeses, São Lourenço sente na pele o gosto de ter sido invadida, mas também presencia a expulsão deles, né? E que aí você vai ter já aquele fechamento ali da expulsão holandesa, que é a conhecida Batalha dos Guararapes, né, do Monte dos Guararapes. Na verdade, nós temos 2 batalhas pontuais. Né? A Batalha do Monte das Tabocas, né, que teve uma expressividade grande, que ajudou muito o processo de expulsão holandesa, e a Batalha do Monte dos Guararapes, que também vai ser um fator importante para realmente tirar os holandeses, né,
do território pernambucano. Mais especificamente, depois de um tempo, tira os holandeses da porção nordeste como um todo. Eles vão se rebelando, né? Os portugueses vão conseguindo ganhar espaço. Né? Aí você tem figuras, por exemplo, Felipe Camarão, né? Você tem o Francisco Barreto de Menezes, você tem o Henrique Dias representando era um negro, né? O negro, né? O Camarão, o Felipe Camarão da comunidade indígena, né? E o Barreto de Menezes era o cara mais ligado aos senhores de engenho, à elite, enfim. E também meio que fazia uma representação popular, né, da população de modo geral. E aí esses caras se juntam para intermediar essa expulsão holandesa. Uma coisa que chama muita atenção, que é preciso a gente registrar, é que quando esses holandeses são expulsos daqui, lembra da dívida? Sim, dos empréstimos, né? O calote estava ali, né? Escancarado. Ia acontecer um calote. E a Holanda faz, beleza, vai embora, tranquilo. Só tem um detalhe. Eu quero ser indenizado pelo... A gente investiu pesado em Olinda e Recife, a gente quer ser indenizado. Né? E aí o que é que eles fazem? Eles pegam a Portugal, ele paga uma certa quantia em dinheiro para a Holanda. Né? E detalhe, os holandeses antes de sair levam consigo algumas mudas de cana-de-açúcar na embarcação. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão conseguir um território, explorar um território nas Antilhas, né, na América Central por ali, e eles começam a cultivar cana-de-açúcar lá. Aí detalhe, como a Holanda já tinha técnica de refino de açúcar, chega um momento que eles dizem, então não precisa mais do açúcar brasileiro. Então o nosso principal cliente acaba. Né? E um outro detalhe interessante. Hoje a cidade de Nova York, né, a famosa cidade de Nova York, ela começa a ser colonizada por uma galera que sai daqui, junto com os holandeses, para conquistar aquele território, aquele espaço lá, chama de Nova Amsterdã. Né? Inclusive tem documentos históricos que mostram que pessoas de Camaragibe, que estiveram por aqui em Camaragibe, residiram aqui em Camaragibe, foram com essa leva, porque eram judeus e tal, então vão com parte dos holandeses para ajudar na fundação da Nova Amsterdã. Né? Então, tem dedo camaragibense em Nova York. Né? Para todos os defeitos, tem. Né? Mas então são detalhes que vão passando ali e que essa saída dos holandeses aqui foi talvez um prejuízo enorme para Portugal e para o Brasil. Porque, como eu disse, eles perderam o principal cliente. E aí a gente começa a mergulhar, né, num período de crise. Né? O principal produto que gerava muito dinheiro para Portugal começa a ficar, né, começa a estagnar. E não sei se nesse período também que eles conseguem, outras pessoas conseguem extrair açúcar da beterraba. É nesse período também? É porque é o seguinte, o açúcar da cana-de-açúcar era o mais caro, incontestavelmente. Mas, para quem não tinha tantas condições de consumir o açúcar, né, feito da parte da cana-de-açúcar, eles faziam como se fosse um lambedor, né, do açúcar da beterraba. Eles extraíam e para usar para adoçar. Deve ser uma delícia, só que não. Né? É um negócio maravilhoso. E aí, né, era a maneira que eles encontravam para poder substituir o açúcar da cana-de-açúcar. Né? Então, era um subterfúgio que eles usavam para poder adoçar as bebidas, enfim, comidas e tal. E aí você vai ter a necessidade, a partir daí, da crise do açúcar, primeiro, eu tinha muitos engenhos aqui que estavam na crise, eu não tinha para quem escoar a produção, e as senzalas abarrotadas de escravos, sem utilidade, praticamente, porque não tinha para quem vender o açúcar, o melaço da cana, não tinha. Então, o que é que acontece? Uma das coisas que vai ainda sustentar a economia de alguns senhores de engenho era a negociação de escravos. Eles botavam os escravos para vender, para tentar diminuir a despesa. Sim, de manter esses escravos ociosos. Exatamente. E para caras que tinham, por exemplo, criação de gado. Para quem tinha, né, que cultivava algodão. Para quem cultivava outras culturas que ainda geravam um certo
estavam ainda aquecidas, né, e produzindo, e aí eles começam a empurrar esses escravos, né, porque também começa a cortar a vinda de escravos para cá durante um período. Então, o que é que os senhores de engenho daqui fazem? Eles pegam e aumentam a especulação financeira desses escravos. Se não estava chegando escravos vindos de África, então eu pego meus escravos daqui e começo a fazer o mercado interno e eu aumento o preço porque é um produto que começa a ser mais difícil de encontrar. Então, durante um tempo, eles vão tentar se manter um pouco de açúcar que conseguiam vender ainda, mas muito com a questão do comércio de escravos, né? E aí é onde, durante um tempo, você vai ter o Brasil, né, e o Nordeste brasileiro tentando sobreviver em cima disso, né? As coisas só vão melhorar, de fato, depois, como eu já falei anteriormente, do processo das entradas e das bandeiras, e eles descobrem a região das Minas Gerais. E aí muda a riqueza, né? Do açúcar passa para a questão da mineração. E aí a economia volta a crescer, Portugal volta a ganhar dinheiro em cima disso, né? Quanto de ouro e de pedras preciosas hoje não ilustram, né? não decoram as principais igrejas de Portugal, Espanha, na Europa, e saíram daqui, né? Muitos de forma até ilegal, enfim, né? Há um custo altíssimo de vidas, né? O continente europeu é muito rico por causa de, muito em grande parte por conta, né, dessa extração na época da colônia. Sim. Espanha pro lado do México, Isso. Portugal pro lado de cá. Inclusive a Espanha não teve nem muito trabalho no processo de colonização, a gente pode dizer, porque a Espanha chega numa porção da América onde você tem povos, né, que eles tinham uma abundância de pedras de minerais preciosos e eles tinham acesso. Eles escavavam e pegavam, conseguiam, e eles usavam para adornar templos. Só que para eles não tinha um valor, eles não tinham noção. Eu li em algum livro, numa época que tinha numa tribo, nos maias, lá na entrada de um povoado lá, que tinha colunas enormes com blocos de ouro ornamentando. Eles não tinham uma noção de como eram esses metais, essas pedras eram super preciosas na Europa, na Ásia, naquela porção do Oriente. Eles não tinham essa quantificação e aí os espanhóis, quando chegam, que se deparam com aquela estrutura, uma organização social, estrutural, urbana, muito arretado, assim, um negócio totalmente diferente do que eles imaginavam encontrar, eles não vão pensar meia vez, né? Eles vão começar a matar, a escravizar e a explorar e arrancar, né? Tanto que eles dizimam, né? Hoje você tem descendentes muito distantes de povos maias, os astecas, os incas, que são os três principais povos que permeiam a América Central, América do Sul, ali começando a América do Norte, México, por ali e tal. Você tem pouquíssimos descendentes, né, desses povos, descendentes que eu digo descendentes genuínos, né? A maioria são miscigenados com europeus, né? São mestiços, né? Tudo de... Mas assim, eles tiveram um acesso mais rápido à mineração, à questão dos metais e das pedras preciosas. Portugal sofreu mais porque Portugal pega um pedaço do território do litoral. E aí no litoral você não tinha... Você tinha o ouro de tolo, né, que é o ouro falso, né, a pepita falsa, né, que é uma reação da natureza, mas que não é o ouro. Pouquíssimas pedras preciosas eles encontram na porção litorânea, então só quando eles adentram mesmo é que eles vão ter maior concentração de minerais e de pedras preciosas. E aí quando começa todo o glamour do ciclo do ouro no Brasil, né? Mas os holandeses, eles foram, só complementando essa questão da Holanda, os holandeses foram essenciais para o desenvolvimento de Recife, principalmente, para que depois o Recife se consolidasse capital de Pernambuco, né? Se estruturasse para dizer assim, não, eu sou capital, a Olinda depois reclama pelo direito de ter de volta o título de capital, e a gente vai ter um conflito por causa disso, que é a Guerra dos Mascates, que é uma guerra travada entre Recife e Olinda, os comerciantes de Recife, os mascates de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Eles pegam em armas para decidir quem vai controlar Pernambuco. E Recife leva melhor, né? E aí fica até hoje a capital de Pernambuco.
Mas houve uma revolução urbanística, né? E isso ajudou muito o Recife. Muito o Recife. Esse foi o maior legado, né? Pois é. Se você procurar hoje, por exemplo, o que é que sobrou de estrutura arquitetônica da Holanda Recife? Quase nada. Praticamente nada, na verdade. Né? Eu tive um professor na época do ensino médio que ele dizia, olha, uma das poucas heranças deixadas pelos holandeses que permanece até hoje é o brioche, aquele pão. Mas de resto, né? De resto, não se tem muito registro de permanência. Porque quando houve a insurreição, alguns prédios foram atacados, foram atingidos. Os portugueses também, com raiva, mandaram demolir para reconstruir no lugar. Vai dizer assim, nenhuma lembrança, nenhuma memória holandesa. Né? Então isso vai... Hoje o que você acha muitas vezes é... Você vai fazer uma escavação, né? Por exemplo, ali, o túnel da abolição. Sim. Eles fizeram a escavação no túnel da abolição ali, eles encontraram ossadas humanas ali, que denunciam que ali poderia ter existido um pequeno cemitério particular, uma família naquela área ali. Você tem um prédio antigo do Museu da Abolição ali lá, né? Então você tem ali uma área, você vai lá para junto do bairro dos Coelhos, em Recife. Eles estavam construindo um curso habitacional ali, tiveram que parar a obra, porque eles encontraram a base, né, soterrada de um forte. E aí os caras estão pesquisando para tentar entender que forte era esse. E dentro dessa fortificação, das ruínas, eles começaram a encontrar várias ossadas, inclusive ossadas com fardamento militar ainda. Caramba, velho. Então imagina, assim, é uma descoberta. E aí embarga a obra, porque não pode, né, mexer, porque ali é um patrimônio, é uma área de patrimônio de preservação histórica. E você vai ter que investigar para ver o que é que está acontecendo. Né? O que Dama tinha aqui que não, né? Sim. Como algumas outras áreas importantes que a gente tem em Recife hoje, que se tornaram sítios arqueológicos, né? Como a Cruz do Patrão, que faz parte, inclusive, das lendas do Recife Mal Assombrado. O pessoal relata, né, a aparição de fantasmas de escravos e tal, porque era um porto onde desembarcava ali na Cruz do Patrão os navios tumbeiros, né? Os navios negreiros. Então desembarcavam os negros escravizados para serem vendidos ali mesmo. E muitas vezes eles eram mortos lá também. Muitos já chegavam mortos. E aí eles faziam as valas coletivas, jogavam ali, enterravam. Né? E ali virou... Pra você ter uma ideia, na época da escavação, isso 2005, 2006 mais ou menos, quando começaram as escavações na Cruz do Patrão, as escavações elas precisavam ter o acompanhamento de um sacerdote de religião de matriz africana. Porque alguns desses negros escravizados, que iam ser escravizados, que eram enterrados ali, eles têm a questão da ancestralidade. Né? E aí começava assim, as primeiras escavações começam a ser feitas por homens e mulheres. Vamos supor, a moça que está fazendo a escavação encontrou um vestígio, uma alçada. Ela tem que parar e ela tem que sair do sítio arqueológico e um homem assumir o papel da escavação. Que era? Por quê? Dentro dessa visão, né, da questão religiosa, dentro dessa questão, né, das religiões de matriz africana, existe a questão da mácula feminina por conta da menstruação e tal. Então, assim, seria uma forma de profanar. E outra, não é natural da cultura a mulher ter o contato com, administrar o cadáver, uma ossada e tal. Era um papel mais masculino. Então eles, achou não, então se afasta e deixa o pessoal terminar agora a escavação. Então por isso tem que ter a supervisão das escavações. Eles acharam várias ossadas. Né? Como outros pontos em Recife que a gente, se for você passear ali pelo Recife, você vai encontrar vários marcos importantes para a história, principalmente ligados à história da escravidão. Né? O Pátio do Terço, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Todo ano você tem um dos dias de carnaval, geralmente na segunda-feira de carnaval, a Noite dos Tambores Silenciosos, que é uma cerimônia que reúne os maracatus. Né? Que você tem o maracatu rural, você tem, né, os maracatus de nação, que praticamente todos eles vêm de dentro de um terreiro, de uma comunidade
de ancestralidade, de religiosidade de matriz africana. Então, aquilo ali não é só uma apresentação para o carnaval, é uma saudação aos ancestrais. E é uma cerimônia lindíssima. Lindíssima. As pessoas vão à noite, as nações vão se apresentando uma a uma, né? É de um jeito que lota de turista, de gente na época para assistir, que tem hora que você não consegue se imprensar no meio da multidão para poder assistir. Porque tem muitos maracatus e muita gente assistindo. Aí quando dá meia-noite, um sacerdote é escolhido para fazer a saudação aos ancestrais, né? Eu não lembro, eu não sei esse ano como é que tá mais recente. Faz tempo que eu não vou assistir, eu já fui, é linda, é belíssimo. Mas apagavam-se as luzes do pátio, né? E ficava um indivíduo, um dos maracatus com alfaia marcando. Tum, tum. De aquele silêncio. Assim. E o sacerdote fazendo a saudação aos ancestrais. É de você se arrepiar da cabeça aos pés. Porque ali é uma parte da ancestralidade do povo brasileiro. Não é, né? Ah, mas eu não sou de religião. Não importa. Não, e muita gente nem sabe que isso tem a ver com religião, não, é só arte, apresentação, né, de música. Tem gente que vai, né, às vezes é protestante, é católico, kardecista, enfim, e acha, caramba, é lindo e tal, mas não sabe todo o processo que é feito por trás para que aquele maracatu possa estar ali tocando. Ele tem que ter permissão dos orixás, dos ancestrais, para sair. As roupas são abençoadas pelas divindades da religião. Por exemplo, a rainha do maracatu, a fantasia é feita para ela. Ela é escolhida para ser. Vamos supor que na semana de sair, ela menstruou. Ela não pode nem entrar no espaço do terreiro. E muito menos tocar na roupa. E aí é feita uma consulta aos búzios para ver quem seria a substituta dela. Ou se não tem. E se não vai sair. Por exemplo, não sai ninguém. Pronto. E aí não sai, pronto, acabou. Então, perceba que é uma questão muito ligada à questão da ancestralidade, da religiosidade. Uhum. O respeito que se tem é algo assim surreal. Sabe? Eles sentem, você percebe no gesto, no orgulho de estar ali tocando e tal, e cantando e tal, esse respeito, né? Essa conexão com o espiritual, mesmo sendo uma coisa que a gente só vê muitas vezes tocar no carnaval. Uhum. É uma cerimônia que acontece. Em Olinda você tem, parece que todo mês você tem as terças negras. Tinha no Recife também, tinha antigamente. Durante um período. Eu lembro porque eu cheguei aí que era o dia que, se não me engano, a gente tinha 2 aulas vagas depois do intervalo. Aí, ou era isso ou eu faltava aula mesmo pra ir. Eu sei que eu ia pra Terça Negra, era ali, sei lá onde é, agora eu não lembro, mas era no Recife ali, por aquelas praças que tem ali. E aí tinha as bandas tocando e a galera se juntava, eram as terças. Esse do Pacto do Terço, por exemplo, a prefeitura do Recife, o governo do estado já tentaram várias vezes chamar a organização. Vamos pro Marco Zero, tem mais espaço, porque está crescendo. Né? Tanto os espectadores quanto as nações. Vamos levar para um lugar maior, e eles não abrem mão. Por quê? Porque o Pátio do Terço, ele tem uma simbologia. Ali era um local, mercado de escravos. Então, tem muitos que estão ali sepultados. Então, a cerimônia dos tambores silenciosos é exatamente para reverenciar esses caras, essas mulheres, esses homens que resistiram durante o processo da escravidão, que morreram no tronco apanhando, tentando lutar pela liberdade, muitos deles. Que se recusavam a se ver como mão de obra escrava. Tenso. Né? Então, professor, é verdade que Maurício Nassau morreu numa rede de depressão com o lourinho do lado que ele levou de estimação daqui, porque ele ficou triste depois de ter sido colocado para voltar para a Holanda? Essa parte... Já ouviu essa história? Tem essa lenda aí. Essa parte da rede do papagaio, há controvérsias, há quem diga que não teve, que não... Mas um dos fatos é que quando ele retorna para a Europa, né, como ele ficou meio que sob uma suspeita, né, de tentar golpear a Holanda, e existiu essa especulação, de que ele afrouxou muito com os senhores de engenho aqui,
no que diz respeito à questão dos empréstimos, já que foram tomados, ele não teria conseguido se firmar mais, né? Porque assim, é como se, veja, o projeto de Nassau aqui foi impecável, ele investiu tempo dele aqui para fazer algo fantástico. Não é à toa que você tem uma cidade que vai receber o nome dele, a cidade de Maurício. O cara estava praticamente dizendo, vou morar aqui, vou morrer aqui. Né? Ele não contava com essa reviravolta e ele tem que voltar para a Europa e meio que ser descredibilizado. Então, existem relatos fortes de que ele realmente teria, por depressão mesmo, por a falta, né, a ação mal sucedida dele no processo, né? De não conseguir continuar com o processo de expansão aqui de Pernambuco e do Maranhão, né, teriam ocasionado esse descontentamento da vida dele, assim, dizer, ó, não serve mais, não quero mais, né, e aí ele teria definhado até a morte, né. A parte da rede, como esse papagaio, não sei se é o enfeite, é o acréscimo, a cereja do bolo, ou, né, de fato ele chega realmente a ter esse cenário, né, de definhar nessa condição. Mas o que se sabe é que ele, de fato, ele termina os dias dele extremamente descontente, porque ele não conseguiu, é como se ele não tivesse conseguido terminar o projeto dele aqui. Né? Ele fez muita coisa, mas ele não conseguiu terminar, talvez, da maneira como ele imaginava, né? Como ele queria fazer. E se a especulação de que ele queria dar um golpe for verdade, aí é que ele realmente não conseguiu mesmo. Né? A frustração teria sido ainda maior. Poxa, que aula. Quem assistiu, os seus alunos que assistiram esse episódio hoje, pode fazer a... Gabarita a prova. Vai gabaritar a prova. Vai. Antes de vir pra cá, eu olhei a prova, disse, eu vou lembrar de algumas coisas pra usar na revisão. E eu vou postar lá e vou dizer, ó, aluno do professor Rafa, assista aqui esse episódio que vai tirar boa nota na prova. Já tem alguns spoilers aí da prova, né? Pode investir que é sucesso. Tem mais alguma coisa para fechar, professor? Não, acho que é isso aí, em tese é isso, né? Em geral. Uma das questões importantes desse processo holandês foi, né, o enaltecimento da produção açucareira aqui, né? Os ganhos que Pernambuco teve, Nordeste teve, que Portugal posteriormente teve também. E essa repaginada que Recife sofre. Olinda também passa por um tapa no visual também na época, mas Nassau ele ficou fissurado por Recife. Então ele investe pesado aqui. E aí, tanto que hoje você anda por Recife, você tem a paralela da Caxangá, que é a Avenida Maurício de Nassau. Né? É isso. Você tem instituições de ensino superior com nome Maurício de Nassau. É o nome do homem. É o nome, né? E aí, o nome dele aparece de uma forma muito forte dentro da questão Recife. No Maranhão também tem algumas situações que aparece o nome dele, mas porque ele teve um grau de relevância para a história. Um pedaço interno, mais ou menos 25 anos de dominação holandesa. Tem gente que defende que se continuasse com a Holanda, né, a gente teria um lugar mais próspero, né? Não existe isso. Eu comentei isso nessa turma que vai fazer a prova. Comentei hoje de manhã isso, dando aula para eles. Eu disse, eu já escutei alunos meus de cursinho, de pré-ENEM e tal, preparatório para PM, que é um assunto que cai, né? Professor, aí, às vezes para tirar onda, mas meio sério também, faz assim, professor, não teria sido melhor se os holandeses tivessem ficado? A quantidade de galego do olho azul que ia nascer aqui, é tudinho aqui, ó, todo mundo. E aí você não tem como não rir. Cara, vê só. Teve até uma situação no preparatório da PM até. Ele fez, professor, qual teria sido melhor? Qual que poderia ter sido o cenário melhor? Os portugueses, como aconteceu, ou os holandeses? Os holandeses tinha questão de tolerância religiosa, tinha, né? Aí eu, né, com a permissão, eu respondia com outro exemplo. Eu digo, imagine você receber um convite, né? Um galego, 2 metros de altura, olhos azuis, forte, manda uma mensagem para você, vamos jantar fora hoje? Ao mesmo tempo você moreno, olhos castanhos, cara bem afeiçoado, manda uma mensagem para você também, vamos jantar hoje? As pessoas estão me estranhando, não gosto disso não. Você está fazendo a mesma situação do Brasil.
ou português ou holandês, ele estava interessado. Você já sabe em quê? Entendi. Eles não estavam querendo o povo brasileiro. Entendeu? Aí extraiu o que pudesse. Explorar. O Brasil, independente de que mão passou, e passou por muitas mãos europeias, né? O Brasil ele era uma colônia de exploração. Ponto. Diferentemente dos Estados Unidos, que eram as 13 colônias e tal, e você tinha das 13, né? Mais ou menos 7 colônias eram de colônias de povoamento, que é totalmente diferente. A metrópole ela investe na colônia. Ela leva gente da metrópole para morar, para investir em comércio lá. Por isso que quando os Estados Unidos promovem a independência do 4 de julho, se tornou uma potência em pouco tempo, porque tinha dinheiro retido dentro da colônia. Uma colônia de exploração não tem isso. O que é produzido, o dinheiro que é arrecadado vai todo para a metrópole, não fica nada aqui. Porque se tivesse ficado, era para depenar mesmo, eles não tinham pena nenhuma. A maior prova disso é que nós ficamos independentes. O Brasil ficou independente em 1822. Vamos lá. Inicia o processo de independência em 1822. O Brasil não fica independente em 1822. 7 de setembro. É uma data simbólica. Uhum. A imperatriz, na época Leopoldina, ela intermediou. E é uma coisa que eu fico revoltado, porque nos livros de história ainda existe muito essa questão do patriarcado. É o Dom Pedro quem levanta a espada em cima do cavalo e grita independência ou morte. Não teve um peteleco. Quem ia morrer? Quem ia? Não tinha. Mas quem estava por trás, intermediando toda a parte diplomática com outras nações para reconhecer a independência, era a esposa dele. Ela foi a cabeça do movimento. Ela e José Bonifácio. Ele só, como figura de frente, deu formato à coisa. E aí você vai ter o processo que inicia em 22, a Inglaterra reconhece, os Estados Unidos reconhecem, a Áustria reconhece, mas a metrópole precisava reconhecer. E Portugal disse, não reconheço, não. É a melhor colônia que eu tenho, eu vou abrir mão. E aí, veja, só em 1826, 4 anos depois, a Inglaterra doida para se apoderar do Brasil, não como colônia, mas como um dependente financeiro, chega para Portugal e diz, Dom João VI, libere o Brasil para seu filho, pelo amor de Deus. Não abro não. Tá bom. Eu vou cobrar uma dívida de vocês, que vocês têm, de 2 milhões de libras esterlinas. A Portugal não tem esse dinheiro. Arrume. Como é que eu faço? Brasil. Você faz um acordo com o Dom Pedro. Você diz assim, olha, eu vou reconhecer, mas você vai ter que me indenizar com 2 milhões de libras esterlinas. Aí Dom João VI, impossível. Eu não tenho só metrópole, imagine o Brasil. Se eu rapei o cofre lá, não tem nada lá não. E aí a Inglaterra fez, deixa que essa parte eu resolvo. E aí Dom João VI chega aqui, manda um recado, Dom Pedro, eu reconheço, mas você tem que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Dom Pedro lascou. Não tem dinheiro nem para morrer, quanto mais para pagar. Aí a Inglaterra chega, como uma nação amiga, entre aspas, faz, não, calma, o que foi? Não, explicou a situação. A Inglaterra, sem problema, eu empresto dinheiro. E você paga Portugal e fica livre. Isso é uma amiga retada, um negócio desse. A Inglaterra acompanha o esquema. A Inglaterra empresta 2 milhões de libras esterlinas ao Brasil. O Brasil pega esse dinheiro em loco, paga a indenização a Portugal. Portugal reconhece a independência do Brasil, pega esse mesmo dinheiro e paga a dívida à Inglaterra. Ou seja, o dinheiro sai da Inglaterra e volta para a Inglaterra do mesmo jeito. O que é que mudou? A dívida de Portugal passou para o Brasil. É isso. E a Inglaterra agora poderia controlar o Brasil pelo bolso. Estratégia. Isso fora outros empréstimos que foram tomados, porque é aquela história. O Brasil independente, assim como outras colônias da América do Sul que ficaram independentes porque foram incentivadas à independência. Instigadas a isso. Mas eu comparo muito com a situação. O menino completa 18 anos, chega em casa e faz assim, agora eu sou de maior, eu sou independente, dono do meu nariz. Continua sendo sustentado pelos pais. Então, não mudou nada. Não mudou nada. 6 por meia dúzia. Era o Brasil. Estou independente. Não tinha recurso para se manter. Como é que faz? Para pagar as despesas da realeza, para pagar a nobreza, a igreja,
manter o aparelho público funcionando? Tinha que pedir dinheiro emprestado. Chega um momento que a Inglaterra fecha a torneira. Você não tem mais dinheiro para emprestar, não, velho. Você tá me devendo muito aí. Tu não vai nem conseguir pagar o dinheiro que já me pedi emprestado. E o que é que a Inglaterra... A jogada de mestre. Ela chega e faz assim aqui, um acordo comercial para a gente ir amortizando os juros da dívida. E você vai liberar os portos, a gente não paga taxa alfandegária, a gente entra, tira a matéria-prima, leva para a Inglaterra, faz o produto final e manda o produto final para vender aqui. Que era uma forma de conseguir captar dinheiro. Percebe o tamanho do... matéria-prima, ainda tem que comprar da matéria. Pois é. E outra coisa, a Inglaterra chega nesse momento do século XIX, Revolução Industrial, primeira fase, eles estavam abolindo mão de obra escrava. Por quê? Eu precisava de mão de obra assalariada, trabalhando nas fábricas e tal. Por quê? O operário, o trabalhador, ele ganhando, apesar de ser uma mixaria, né? Quanto mais, porque naquela época não tinha CLT, você não tinha só para trabalhar 8 horas, o que exceder hora extra, não. Você ganhava pelo que você produzia. Você produzia muito, você ganhava, não muito, mas você ganhava um trocadinho mais animado para coisa. E aí os caras se matavam 15, 18 horas por dia, trabalhando que nem bicho para conseguir juntar um dinheirinho para poder. E um dos sonhos do cara que trabalhava era um dia juntar um dinheiro para um dia poder comprar uma coisa que ele fabricou. Caramba. Então é o exercício de alimentar o consumo. E a Inglaterra chega aqui no Brasil e diz, olha, bora tratar de acabar com esse negócio de escravidão e ter mão de obra assalariada. Por quê? Ele queria aumentar o mercado consumidor, que era um nicho pequeno. Então, muito à frente. Muito. Os Estados Unidos, que não fica atrás, porque é uma cria da Inglaterra, cria a chamada doutrina Monroe, né? América para os americanos. O lema, né? Que na verdade era América para os norte-americanos, né? Os caras, eles estimulavam a independência aqui das colônias para poder prender do mesmo jeito, prender pelo bolso. Porque eles percebem que colonizar, como era antigamente, mandar navio com tropa, igreja, não sei o que, como fizeram, na invasão que fizeram aqui e tal, não era mais lucrativo. Eu não vou ele chama de neocolonialismo, eu não colonizo mais com terras, com soldados, não. Eu colonizo pelo bolso. Dependência financeira, né? Eu estimulo a independência política, mas o cara não tem dinheiro para nada para se manter como país independente. Então agora eu vou te prestar dinheiro. Aí você vai ser meu dependente econômico. Então eu vou controlar você. O continente africano está aí para... Vários países do continente africano ainda são controlados economicamente em alguns outros setores por países europeus. Como França, Bélgica, Inglaterra, a fortuna da família real britânica é às custas de muito sangue, né, de muitas vidas de alguns países africanos. Né? Aquele filme Diamante de Sangue mostra isso, inclusive. Na batalha, a guerra dos caras se matando por causa de uma pedra de diamante para conseguir vender por um preço melhor, vamos assim dizer. O ouro e tal. Então, assim, é uma prática que ainda hoje, por incrível que pareça, em pleno século XXI, práticas que ainda perduram. Eu acho que quem tá em casa agora, Máscara, quem tá em casa agora tá entendendo porque eu tive que vender 50% do podcast pro professor. Porque tem muito assunto, minha gente. Tem muito assunto. Professor, muito obrigado. Mais uma vez a gente deixa aqui, né, pra todo mundo. Vai ter muita coisa. Tem um especial pro dia 20 que eu nem acertei com ele, mas já tá certo. Já vamos embora. Dia da Consciência Negra, a gente vai ter aqui um episódio especial no dia 20. E muitos outros, pode ter certeza, viu? Professor, se despeça aí, muito obrigado. Gente, de novo, né? É muito bom. É sempre uma alegria vir pra cá. Deixar, a gente vai se embora. Já anotei endereço, né? Enfim. Mas é sempre bom a gente poder, como eu disse naquele primeiro podcast, onde tiver conhecimento para ser compartilhado, vale a pena estar. Vale a pena a gente sentar, passar algum tempo assistindo um podcast onde tem conhecimento, onde você consegue agregar valor de conhecimento para a sua vida. Tem coisas que a gente escuta de história. Ah, mas a história vai acrescentar em quê na minha vida? Em muita coisa. Por exemplo, quem mora em São Lourenço está nos assistindo agora, por exemplo. Quem conhece São Lourenço, de repente não sabia que muitos bairros recebem o nome os bairros recebem o nome de antigos engenhos. Eu não sabia de nada aí. Em operação. Nada. Foi muito, assim, destravou algumas coisas. Entendeu? Então, assim, como outras situações, como a história do Canhão, da Praça do Canhão, Sim. como a história da Igreja de Matriz da Luz, que existe esse interveio aí de
é a mais antiga, não é a mais antiga, aí fica nessa uma disputa, de frente para outra, e por quê? As duas igrejas, uma de frente para outro motivo. Então, assim, eu volto a dizer, todo conhecimento ele é válido para alguma coisa, ele é válido de alguma forma. É uma pena que muitas vezes, eu escuto isso muitas vezes de alunos, né? Dizer assim, eu vou aprender, assim, até em outras áreas, né? O pessoal diz assim, eu vou aprender seno, cosseno e tangente para quê na minha vida? Cuidado, você pode precisar. Né? Eu decorei as musiquinhas do professor de matemática, até hoje eu tenho na mente. Do que é seno, cosseno e tangente. Nunca deixei lá. Vai que você precisa. Né? Por exemplo, você vai falar sobre uma situação de física, você não vai estar fazendo cálculo o tempo todo, mas existem fenômenos físicos que você aprendeu na escola, que você hoje, uma coisa assim, é por isso. O conhecimento que você aprendeu lá atrás, você não. É aquela história. É um tipo de riqueza que ninguém toma. Conhecimento é uma riqueza que ninguém toma. E fica pro resto da vida. Então, assim, para mim é sempre uma honra, um prazer, assim, estar num momento como esse, num espaço como esse. Nesse podcast agora virou uma casa, agora virou um local para a gente trocar várias ideias. E assim, que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. O propósito é né? esse. E essas pessoas indicarem para outras pessoas, que indicam para outras pessoas, e de repente chegar uma época da turma estar procurando o podcast para dizer, faz um podcast sobre tal assunto. Sim. E aí o pessoal atendendo a pedidos, nós vamos fazer. Isso. Entende? Eu acho que esse é o caminho. E imagina, né, professor? Alguém tá em casa e viu e desperta o interesse pelo assunto, né? Isso. Período holandês, sei lá, ou qualquer um dos outros que a gente ainda vai conversar. E que seja, eu tive uma aula aqui de graça, mas que a gente teve uma aula aqui que na época do cursinho da PM eu tinha que estar pagando para estudar. E assim, veja, isso é a ponta do iceberg. Se você for estudar fundo de fato o período holandês, bota aí mais uns 5, 6 capítulos de podcast para falar. Eu tenho amigos acadêmicos da parte de história, doutores, tem um que é professor da Rural hoje, passou um dia desse no NTV, né, na Globo, lá de uma descoberta de uns mapas que encontraram e tal. Professor Bruno. E ele é uma sumidade. O cara fez o doutorado dele na Holanda. E lá ele estudou sobre as tropas holandesas, né? Como era a rotina e o cotidiano dos caras. Ele teve que aprender neozelandês, né? Um dos idiomas ele teve que aprender ali para poder fazer a transcrição, a tradução e tal de documentos super antigos. Então imagine, você é um gabarito. Está respirando isso ali. Como historiador, você viaja nessas coisas. Né? Então onde tiver conhecimento, a gente precisa estar junto, precisa estar ali construindo para que mais pessoas possam conhecer. Isso. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Mais uma vez. E você que assistiu até agora, até o final, né? Teve essa aula, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, ajuda a gente aí a bater os 1000. A gente quer bater os 1000 inscritos até dezembro. Vamos fazer essa campanha aí. Valeu? Mais um Tutti Frutti. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.